Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo culto do dia de hoje, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, amém? Olhe para cá, eu tenho uma palavra muito importante para a sua vida. E não é arrogância da minha parte eu falar que é a palavra mais importante que você ouviu até hoje. Olha isso aqui, irmão, que peso. É a palavra mais importante que você ouviu até hoje. Olha. Meu Deus. Vou falar uma coisa para você, irmão, que é prático, mas que vai fazer total diferença na sua vida. Deus, ele chamou Abraão e ele fez uma promessa poderosíssima. Que promessa que Deus fez, irmão? Deus prometeu a um homem de 75 anos de idade que ele seria pai de uma grande multidão. E falou a ele que ia abençoar os que abençoarem ele, e ele ia amaldiçoar os que amaldiçoarem ele, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Irmãos, olha o tamanho da promessa que Deus havia feito a este homem chamado Abrão. Que promessa! Só que vale considerar que Abraão tinha uma mulher estéril, já era avançado em idade. Abraão ter um filho era difícil, imagine ser pai de uma grande multidão de pessoas. Era impossível, mas nos diz a Bíblia em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então eu não sei o vale que você está passando, mas se apegue nesta palavra. Deus pode trazer existência à sua vida, aquilo que não existe, apenas com o poder da sua palavra. Então Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E sabe o que acontece, pastora Paula? Nós nos apegamos à promessa que Deus fez. Nós temos esperança naquilo que Deus fala. Aquilo que Deus fala nos alimenta. Aquilo que Deus fala é o combustível diário. Tem dias que eu acordo dizendo, olha, eu tenho que continuar, eu tenho que perseverar, eu não posso desistir, porque Deus me fez uma promessa. Então, quando Deus faz a promessa, é algo muito importante. A promessa é o combustível. É aquilo, pastor Francisco, que nos motiva a se levantar. Quando a gente está triste, a gente lembra, Deus nos fez uma promessa. Abraão recebe uma poderosa promessa de Deus. E no meio da caminhada, Deus vai mostrar para Abraão que existe uma coisa mais importante do que qualquer coisa. Existe uma coisa mais importante do que filho. Existe uma coisa mais importante do que marido. Existe uma coisa mais importante do que shopping, Twitter, Facebook, TikTok, piscina, praia, comida. Existe uma coisa mais importante do que seu marido, do que seu ministério e do que a própria promessa que Deus havia te feito. Misericórdia, pastor. Existe algo mais poderoso ainda do que a promessa. Existe algo mais importante do que a promessa de Deus. E o que é, pastor? O que é mais importante do que a promessa de Deus é o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é mais importante do que shopping, trabalho, dinheiro, comida, sexo, casamento, esposa, filho, praia. É mais importante. A promessa é importante, mas o relacionamento entre você e Deus é mais importante do que tudo que Deus falou, irmão. Porque quando Deus fala, é maravilhoso. É bom demais. É muito gostoso quando Deus fala, não é, pastor? Deus tem uma promessa na sua vida, irmão. Amém ou não? Aí quando o culto acabar, sabe o que vai acontecer, irmão? Na sua vida? Nada. Por quê? Entre o que Deus te falou
e o tempo de se cumprir, existe um intervalo. E é aí que Deus quer ver o seu relacionamento com Ele, entre o intervalo da promessa. Quando Deus fala com você, o culto acaba e não acontece nada. Mas Deus quer ver o seu relacionamento com Ele, entre o que Ele falou e o intervalo até o cumprimento da promessa. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Em hebraico, Deus havia dito para Abraão: sai de dentro de você. Isto é, Abraão, eu quero mais do que te cumprir uma promessa na tua vida. Eu quero ter um relacionamento com você. Deus quer mais do que te fazer uma promessa. Deus quer muito mais do que cumprir uma promessa. Deus quer que você nutra, mantenha um relacionamento com Ele. Porque orar hoje é fácil, irmão. Eu quero ver você manter a oração durante 365 dias. Porque durante 365 dias eu me relaciono com o pastor Everton, com a pastora Karina, com os amigos que aqui estão. Mas Deus quer ver seu relacionamento com Ele durante 365 dias do ano. Por quê, irmãos? Quando Deus quis castigar Israel, o profeta Isaías falou assim, que o Senhor disse que não iria fazer isso com Israel, por causa de Abraão. Ele disse: por causa de Abraão, meu amigo. Escute, Deus quer ser seu amigo, irmão. Deus vai fazer tudo na sua vida. Deus vai te dar um casamento, uma casa, um carro, uma esposa. Deus vai te levar a lugares altos. Mas antes de você chegar no lugar que Deus quer que você mantenha um profundo relacionamento íntimo com Ele. Moisés chegou num nível de intimidade tão grande com Deus, que quando Deus falou: Moisés, este é teu povo, Moisés falou: não, é teu povo. Já parou para pensar no nível de intimidade que tinha Moisés com Deus? O Senhor falou: se houver profeta entre vós, em sonhos falo com ele, em visão me manifesta ele, mas com Moisés não. Porque Moisés é fiel em toda a minha casa. Com Moisés eu falo olho a olho, boca a boca, face a face, como quem fala um amigo. Deus quer que você entenda que andar com Deus é mais importante do que qualquer coisa que está à sua volta. Nada mais importa. Oh, glória! Você tem que dormir pensando nisto. Nada importa para mim. Nada mais importa. Você precisa acordar de manhã e dizer: nada mais importa do que ter um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Deus. Não há nada mais importante do que meu trabalho, meus filhos, meu esposo, minha casa, shopping, Twitter, Facebook, filme. Não. Antes de todas as coisas, eu preciso primeiro buscar a presença de Deus. Porque disse Jesus: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vim aqui nessa manhã como boca de Deus, falar para você que Deus está te chamando. Está na hora de você se levantar. Levanta-te e põe-te em pé, diz o Senhor, porque eu falarei contigo. Temos na Bíblia 2 profetas que me chamam a atenção. Primeiro é Jeremias, o segundo é Ezequiel. Ezequiel falou: fui levado, Deus me levou. Jeremias disse: eu desci. Ezequiel falou: ele me levou. Jeremias falou: eu desci. Labá, quepá, copodoquiminaca, badaquie. O Senhor está perguntando: qual profeta você quer? O que eu levo ou o que vai? Você quer ir ou você quer que Deus te leve? Deus quer um relacionamento com você, irmão. Enquanto você não entender que nada mais importa do que seu relacionamento com Deus, você vai sofrer, irmão. Irmãos, desde o ano passado que eu estou orando, mas quando chegou no dia 1º de janeiro, o Senhor me deu algumas pessoas para orar. O Senhor falou: é seu, ore. Me deu a pastora Karina, pastor Everton. Me deu alguns amigos em Pernambuco. Pastor Elias, Jace. Me deu alguns nomes. E ele falou: ore. Eu orei desde o primeiro dia, irmão.
orei no segundo, orei no terceiro, orei no quarto, orei no quinto, orei no sexto. Quando foi no dia 20, antes, na hora que me acordaram para vir para São Paulo, eu acordei com muitas águas tentando me afogar. Vitória já tinha dito para mim que um escorpião picava ela num sonho, mas não causava dano. Assim como foi com o Daniel, irmão. No dia 21 de janeiro, Daniel passou 21 dias em oração. No dia 21 de janeiro, um principado se levantou contra mim, irmão. Na curva, voltando de Minas para São Paulo, tinha a baia de um caminhão. O diabo tentou me desestabilizar emocionalmente e psicologicamente de todas as formas para interromper o que Deus mandou eu fazer, irmãos. Quando chegou no dia 21, que era para a gente sofrer um acidente gravíssimo, eu não podia jogar o carro para a esquerda, pegava contramão, não podia jogar para a direita, senão capotava o carro. Segurei o impacto, vazou o óleo, era noite, fiquei numa curva com Miguel e com Heron. Miguel gritando, Heron chorando. E eu falei, Senhor, me ajuda. E eu sabia que era um principado. No dia 21, Daniel orando, o Senhor enviou Gabriel. No dia 21, o principado me atacou. E o homem do guincho que chegou para nos ajudar se chamava Gabriel, irmão. Gabriel significa enviado por Deus. O homem era um taxista. Aonde eu precisava me levava. O que eu precisava me servia. O homem estava 24 horas à minha disposição, irmão. Você precisa acordar de manhã e falar, nada mais importa, a não ser buscar a Deus. Mas eu estou falando para quem crê, né? Eu creio que você é crente, né, irmão? Você crê ou não? Vou falar uma coisa aqui que é coisa para crente. Antes de eu descer para Pernambuco, o Senhor me deu um endereço. 920, 90020. O CEP de Los Angeles. Quando eu cheguei em Pernambuco, passou na TV que Los Angeles pegou fogo. Eu digo, misericórdia, Deus. Estou fazendo Uber em Olinda. Entra a irmã do Coque. Conhece a irmã do Coque? Falou, moço, você está preparado para ir para os Estados Unidos? Eu falei, oxe. Aproveita e faz Uber lá, que tu vai ganhar dinheiro lá. Porque assim diz o Senhor, tu dissesse, Deus, eu não sei falar inglês. Eu digo para ti, moço, se eu quero que tu vá, quem impede? Irmão, fiquei em estado de choque. 21 dias de oração. O príncipe da Pérsia, um principado se levantou. No dia 22, porque Gabriel chegou. Então, dia 21, o principado se levanta, Miguel dá uma coça nele, chega Gabriel com a resposta. Dia 22, irmão, 22. Pela madrugada, o Senhor me apareceu e falou comigo. E eu pensei que ele ia chegar e dizer, moço, não temas, moço, não se preocupe, o carro vai sair daqui, dinheiro não vai faltar, eu sou o Deus do ouro e da prata. Deus veio falar um negócio comigo que não tinha nada a ver com o que eu estava passando. Eu falei, Deus. Ele me apareceu na madrugada e disse, moço, prepare o passaporte e prepare o passaporte. Eu disse, Senhor, eu não tenho nem dinheiro para sair daqui, eu vou tirar passaporte e como? Tire nós daqui primeiro, depois te resolve o passaporte. O Senhor me mostrou quando um pastor americano estava atrás de um púlpito todo de madeira. Ele estava sob espírito de bruxaria, ele abaixava, fazia bruxaria por trás do púlpito, levantava, lançava espírito de bruxaria na igreja. As irmãs começavam a profetizar por espírito do diabo. E eu dizia, os irmãos não estão percebendo que essa moça está profetizando pelo diabo, não é o espírito de Deus? Nesse momento eu ouvi um louvor que saía fora da igreja, do meio da rua, dizendo, eu navegarei no oceano do Espírito. Quando eu olhei para a rua, tinha uma moça que levantava a mão e dizia, esses aí profetizam pelo espírito do diabo, mas eu vou profetizar pelo espírito do Senhor. E a moça me dizia, pastora, assim diz o Senhor, prepara o passaporte, prepara o passaporte, prepara o passaporte. A visão acabou. Deus quer se manifestar na sua vida. Nada mais importa.
Pastor, você está falando para abandonar meu marido, a casa? Não. Eu estou falando que nada mais importa a não ser buscar a Deus. O Senhor chamou Abraão. E ele não queria apenas fazer uma promessa a Abraão. Deus queria ter um relacionamento com Abraão. Deus não quer apenas te dar coisas. Deus quer se relacionar com você. Se você orar a Deus todos os dias, Deus vai falar com você. E Deus fala de inúmeras formas. Através de profecias, através da palavra, através do louvor, através de visões, através de sonhos espirituais. Deus quer falar com você, irmãos. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Porque dirão os gentios, aonde está o seu Deus? O nosso Deus? O nosso Deus está nos céus. E faz tudo o que lhe apraz. Porque os ídolos têm olhos e não veem, ouvidos têm e não ouvem, nariz têm e não cheiram, tem boca, mas não falam, e som nenhum sai da sua garganta. Tem pés, mas não se locomovem, tem mãos, mas não apalpam. Diferente do nosso Deus. Provérbio 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e bons. Olhe para cá, seu Deus tem olho. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor, diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, seu Deus não é surdo. Fala que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, seu Deus tem mãos. Fala aqui em Apocalipse que ele caminha no meio da igreja para dar a cada um segundo as suas obras. Seu Deus não é paralítico. Seu Deus não é cego, seu Deus não é mudo. Seu Deus não é paralítico, seu Deus anda, seu Deus fala. Esse é o Deus a qual nós cremos. Esse é o Deus a qual nós servimos. Irmãos, confiar em Deus não é fácil não, irmão. Confiar em Deus não é fácil não. Deus quer que você se desprenda da matéria. Tem muito crente que está preso à matéria. Você tem que entender que você faz parte de um reino transcendental. Transcende o momento, transcende a terra, transcende o que está aqui, irmãos. O mundo espiritual, ele é real. Você precisa se desprender da matéria, se conectar com Deus, se enraizar em Deus, se desligar das coisas do mundo e se conectar com as coisas do céu. Porque diz a Bíblia que o seu trono está estabelecido nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus é o mais poderoso. Nosso reino não é deste mundo. Nós não somos brasileiros. Nós somos de outro país. Nosso país é o céu. A nossa pátria é a cidade celestial. E diz a palavra de Deus: o Senhor tem estabelecido o trono dele nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Se o reino dele domina sobre tudo, por que você não está conectado com o reino dos céus? Cadê a vida de oração? Nós conseguimos ficar, pastora Paula, 30, 40 minutos assistindo um episódio de uma série e vocês não conseguem ficar 30, 40 minutos orando a Deus. Deus quer trazer sobre nós, irmãos, um grande avivamento. Você precisa estar preparado para este avivamento. Avivamento começa com oração, buscando a Deus continuamente. Deus quer te dar ousadia, querido. Deus quer te dar poder. Deus quer te dar autoridade. Mas isso não é possível se você não ora. Cadê a unção, irmão? Cadê a graça? Cadê o poder de Deus? Olha, tem uma expressão na Bíblia que eu me tremo todo para falar. Mas às vezes eu falo para Deus. Dá temor de falar o que Eliseu falou, irmão. Eliseu recebeu o dobro da unção de Elias, certo? Na hora de passar para lá, Elias chegou, abriu o Jordão e ele passou com Elias. Na hora de voltar, pelo mesmo lugar que passou, Elias não estava. Sabe o que ele fez? Ele pegou a capa do profeta Elias, chegou diante do Jordão, e me dá temor quando eu falo isso. Eu me tremo todo quando eu falo isso. Ele pegou a capa, olhou para o Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? Você tem essa ousadia diante de Deus? Está passando por uma situação, as portas estão fechadas, nada está acontecendo, o diabo se levantou. Você tem esse nível de ousadia, chegar diante do Jordão e falar assim: aonde está? Perguntar para Deus: onde é que está o Senhor? Aonde é que está o Deus de Elias? Onde é que está Ele?
Que eu não estou vendo ele. Quando eu estava lá no hotel, lá em Salinas, eu orei, irmão, e perguntei, onde é que está o Deus de Elias? Deus quer que você rasgue, oh glória. Deus quer que você entenda que o véu rasgou. Deus está esperando você dizer de madrugada: aonde está o Deus de Elias? O Deus que abre o Jordão? O Deus que faz milagres? Cadê ele? Cadê ele? O Senhor quer te dar esse nível, irmão. Mas quando Deus te procura, não te acha. Você tem tempo para academia, você tem tempo para os seus filhos, você tem tempo para ir no shopping, você tem tempo para tuitar, você tem tempo para tudo. Só não tem tempo para Deus. Ai, pastor Júnior, mas eu vou para o culto. Parabéns para você, irmão. Legal. Vou tirar uma foto com você no final e postar no Facebook da igreja. Parabéns que você veio para o culto. Glória a Deus por isto. Mas não é o suficiente, irmão. Porque relacionamento de Deus não se dá no culto, se dá durante a semana. Irmãos, eu já consegui provocar isso em algumas pessoas em Pernambuco. Eu quero provocar isso em você aqui agora. Saia deste culto. Faça um compromisso com Deus de orar 1 hora por dia, irmão. Eu provoquei isso aqui em algumas pessoas. E eu quero provocar isso dentro de você hoje aqui. Você é um profeta. Não existe profeta e profetiza sem oração, meu irmão. Profeta que não ora não é profeta, porque profeta fala com Deus, depois Deus fala com ele. Se ele não ora, como é que Deus vai falar com ele, irmão? Que espécie de profetisa, pregador, sei lá o que você acha que é? E não ora. É uma coisa bem lógica. Eu vejo um monte de gente falando aí, assim diz o Senhor, mas Deus não está com ele. Porque a unção tem prazo de validade. Não brinque com aquilo que Deus te entregou, porque o que Deus te entregou, se você não zelar, pode acabar. Tem gente que não ora mais. Ele só usa a unção que Deus já deu. Mas a Bíblia fala que teve um dia que Sansão se levantou e ele disse, sairei, vou lutar contra os filisteus, vou vencer como das outras vezes. E a Bíblia fala, e o Senhor já não estava mais com ele. Diz assim, e não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele, ou seja, tem gente que Deus saiu e não percebeu ainda. Você tem relacionamento com Deus? Então nutra, porque senão ele vai sair e você não vai perceber. Então Deus te chamou para você ter um relacionamento com ele. Nada mais importa. Além disso, irmão. Além do seu relacionamento. Dá seu jeito. Eu gosto de orar depois de meia-noite, porque eu acho que depois de meia-noite, todas as pessoas que o diabo pode usar para me perturbar, ou a maioria estão dormindo. Mas não deu. Hora de manhã. Não deu. Aí o pau vai quebrar, porque se você decidir orar no meio do dia, Deus te abençoe, te guarde e te ajude, porque o diabo vai usar tudo que ele puder para atrapalhar a sua oração. Vai com Deus. Você tem as opções. De meia-noite é melhor. De manhã já está ficando meio ruim para você, mas ainda dá certo. Mas durante o dia é uma perturbação. Menino chora, marido perturba, vizinho liga. Vai ser uma perturbação, irmão. E aí? Vamos se levantar? Tem gente que não sabe ainda, irmão, mas está caído. A mente dele é uma mente baseada em concupiscência. A mente dele está acelerada porque não ora. A mente está acelerada, ele não consegue desacelerar a mente dele. Não ora. Está perturbado porque está tentado por Satanás. Por que eu tenho que orar? Por um motivo muito simples. Foi eu que falei não, irmão, foi Jesus. Ele disse assim, vigiai e orai. Para que não? Para que não? Fale com força, irmão. Jesus mandou orar para que não?
Você tem que orar para você não cair em tentação. Quando você não ora... Ei, Marco, estou dando um exemplo. Marco não está orando. Aí vem lá uma filha de Jezabel com os profetas de Baal na academia. A menina toda sarada. Chega pro Marco e diz: ei, Marco, vamos ficar, tu tá na minha, vamos pro motel. Marco olha para a menina, não tá orando, talvez não caia, irmão. Mas Marco vai ficar perturbado o dia inteiro, à noite quando dormir, vai parecer que tá dormindo com a menina. Mas se Marco orar 1 hora por dia, não tem diabo que leve Marco a cair em tentação. Porque Deus vai matar a sua carne e vai vivificar o seu espírito. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai pela força do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que tem um monte de apóstolo, pastor, sei quem, caindo em pecado, em adultério, em prostituição? Porque não tem vida de oração. Não tem. A maioria dos pastores, pastor Francisco, e eu conheço vários, não ora. Querido, está na hora de mudar isso na sua vida. Jesus falou: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, a carne é fraca. Não é fraca porque, eu pequei porque minha carne é fraca. Não, ele fala, o espírito está pronto e a carne é fraca. Ou seja, você pode vencer sua carne porque a carne é fraca. O seu espírito tem que estar conectado em Deus. Porque as pessoas que estão no mundo não têm o Espírito de Deus. No trabalho vão perturbar o seu espírito. Na rua vão perturbar o seu espírito. Na Uber vão perturbar o seu espírito. No trânsito vão perturbar o seu espírito. Porque as pessoas que estão no mundo não têm o Espírito de Deus. E quem tem que vigiar não são elas, somos nós. Porque o diabo quer usar ela para perturbar o nosso espírito. Deus quer que você se conecte com Ele. Deus quer despertar o seu espírito nesta manhã. Conecte-se com Deus. Pare de se encher daquilo que não é Deus. Pare de se encher de TV, TikTok, Twitter. Pare de se encher, irmão, com porcaria. Tem gente que só se alimenta de porcaria, a mente está cheia de porcaria, não tem uma informação, não tem uma Bíblia, não tem um estudo bíblico, não tem conhecimento de Deus, não tem revelação da palavra, não tem nada. Irmãos, não brinque com o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é real. Seu espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus. Amém?